Eu vou fazer aqui tentar fazer um vídeo resposta rápido aqui ao canal Ideias Radicais ou alguma coisa assim. Eu acho que ele é anarcocapitalista, ultraliberal, sei lá. Que tipo de merda, pensamento de merda é essa que essa gente tem? Olha, eu sou social-democrata, mas não sou totalmente estatista, não. Algumas ideias liberais, assim, de eficiência do Estado, eu acho boas. Tal, excesso de subsídios para algumas empresas, eu também não concordo. Mas vamos aqui falar a respeito de uma parte do vídeo, que é a respeito de impostos, que ele fala de corrupção, que não existe corrupção, mas enfim, que todo o dinheiro que é arrecadado é privado, então é fruto de roubo, porque imposto é roubo e blá blá blá, blá blá blá, esse tipo de babaquice ideológica que não leva a nada e que não vai resolver nada. Um problema é que alguns liberais, não digo todos, e ANCAPs, deve ser por isso que alguns políticos liberais ou mais radicais, a direita, andam querendo acabar com as aulas de história das universidades, ou alguma coisa assim, né? Que eles falam que o humano é coisa de esquerdista. Não, é porque vocês são ruins mesmo de história e parece que tudo nasceu do nada. Tudo assim brotou, né? Vocês têm que voltar à história. Por que o Estado existe, tá bom? Por que o Estado existe? Antes da agricultura, nós éramos nômades. Não havia Estado, portanto não havia imposto. Havia lá os religiosos que davam lá o dízimo, mas eu tô te falando antes da criação de reinos, vilarejos e tudo. Então nós éramos nômades, haviam grupos aí e tal. Com a criação da agricultura, com a invenção da agricultura, nós passamos a nos fixar em terras. E aí se criou tribos, das tribos se criou vilarejos, dos vilarejos vieram as vilas, das vilas se transformaram em reinos, e dos reinos, né, guerreavam com o outro, e dos reinos viraram-se impérios, e depois veio o Império Romano, o grego e tal, e aí se criou o Estado, a ideia do Estado, que você pagava uma parte dos seus dividendos para manter a infraestrutura do Estado, ou seja, manter a cidade limpa, segura, pagar o exército, porque ninguém trabalha de graça para você, né? E esse tipo de coisa. Então é por isso que você paga impostos, para você manter a máquina pública funcionando, né? Juízes, advogados, defensores públicos, médicos, sistema de transporte, organizar. Você tem que pagar essa organização, tudo isso. Pagar para o Estado. Alguns dizem que o Estado é mais ou menos competente para fazer isso. Só que o Estado tem uma coisa que empresas privadas não têm, que é a ideia macro, o poder macro de administração. Ou seja, se ele é um bom Estado, um Estado mais eficiente, ele tem o gigantismo que as empresas, numa visão micro, apesar que tem algumas empresas hoje que são mega corporações, não tem essa eficiência, não que não tenha eficiência, não tem esse poderio financeiro, né, de emitir moeda, por exemplo. Né? A empresa não tem esse poder de emitir moeda. Então, se der merda, eu vou lá, imprimo dinheiro e pago, mesmo que aquilo gere inflação, entendeu? E dá garantias. Uma empresa privada ela não pode te dar garantia. Olha, eu vou ter esse retorno tal, você vai me construir isso aqui tal, tal, tal. E outra coisa, o Estado ele é nada mais nada menos que um consenso de prioridades. Ou seja, uma hora ele vai um pouco mais para a direita, outra hora ele vai um pouco mais para a esquerda, uma hora ele vai mais para o centro. Quando há radicalismo, que vai para a extrema direita e extrema esquerda, normalmente dá merda, né? A ideia anarcocapitalista ela é utópica, tá? Porque assim, parece que não aprenderam nada com a história. Os comunistas é tão utópico como o comunismo, porque assim, você para chegar ao comunismo, você tem que passar pelo socialismo. Para você entrar para o socialismo, nem várias pessoas não vão aceitar o socialismo, ou seja, porque as pessoas não pensam igual. Você tem que fazer um processo de transição. Normalmente esse processo de transição se dá através do quê? Uma ditadura. E geralmente quem é o ditador, ele acaba concentrando poder demais, gosta do poder demais, porque isso é inerente do ser humano, que ele adora concentrar poder, e aí acaba fazendo o quê? Merda. Por isso que a democracia, como diz Winston Churchill, é o pior sistema de governo, exceto todos os demais. Porque ele não te permite concentrar poder durante muito tempo. Porque, tipo assim, o governo fez merda, você vai lá, vota e tira aquele, dá um pé na bunda dele, do PT, ou que seja, ou do PSDB em São Paulo, ou que seja, e põe outro, mesmo que o outro seja uma boa merda também. Mas, enfim, você pode ir trocando as fraldas de vez em quando.
Agora, em ditaduras, não. Se o cara faz merda, acabou. Ele é o ditador, ele manda e foda-se. E aqui, em democracia, também tem a questão dos três poderes. Ou seja, um juiz pode prender um político, se ele fizer merda, começar a roubar e tal, não sei o quê. Tem um controle. Por mais que sejam um interdependente do outro, mas hoje em dia tem um maior controle. E o Brasil tem um maior controle do que tinha antes. Entendeu? Mas então tem a questão dos três poderes, tem a questão da alternância de poder, ou se um outro candidato surge e conseguir convencer uma maioria, e vai lá e chuta aquele governo anterior. Entendeu? Então, essa é a questão. E quando você nasce dentro do Estado, você já nasce devendo. Porque um nascimento custa dinheiro. Um nascimento, quando você não nasce de parteira, ele custa entre 30 e 60 mil reais. Isso depende, porque se conta toda a formação do professor, se conta toda a formação do construtor que teve que contratar engenheiros para construir aquele hospital, todo o pessoal, a formação do pessoal que construiu as máquinas e tudo para poder manter esse hospital com equipamentos adequados, formação de enfermeiros, formação de médicos, que custa entre 600 e 800 mil reais, dependendo da área. Então, quer dizer, você já nasce devendo ao Estado. E você está dentro do Estado. Agora, se você acha que imposto é roubo, a única coisa que você pode fazer é minimizar esse roubo, ou seja, fazer com que esse imposto que você pague seja aplicado nas áreas que devem ir, que são os serviços públicos, né? Um bom serviço público de qualidade e, como no muito, você fomentar a construção de grandes infraestruturas, né? Porque, assim, não seria com um consenso comum de uma certa área que nós vamos construir a usina hidrelétrica de tanto. Até porque muitas coisas são feitas com poupança futura, que são nada mais, nada menos que emissão de dívida, ou criação de dinheiro futuro, né? Criação de dinheiro para se construir uma infraestrutura, prevendo um crescimento X que vai pagar aquele financiamento ou que vai pagar aquela infraestrutura que está construída. Ou seja, grandes pontes, usinas hidrelétricas, usinas nucleares provavelmente não existiriam se não houvesse estados, não houvesse o poder macro do Estado. Por quê? Porque elas demandam investimentos muito vultuosos e o prazo de pagamento disso tem que ser muito dilatado ao longo de muitos anos. E isso depende do quê? Do Estado, porque o Estado tem o poder de criação de moeda. Então, assim, vocês estão falando uma grande bobagem. Agora, se vocês não estão felizes, né, porque pagam imposto, que o imposto é roubo e tal, não sei o quê, tenta melhorar o Estado. Se querem viver sem o Estado, é simples, vai para a selva, vai para o deserto do Saara, vai viver lá no meio da Patagônia, que lá não tem infraestrutura estatal, você não precisa do Estado, entendeu? Agora, viver de capitalismo dentro da infraestrutura estatal, beleza. E não vem dizer que não se usa, porque você usa praça, usa ruas, usa tudo. Até as coisas privadas que são construídas, elas são um empréstimo subsidiado, de alguma forma, entendeu? Então isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem, você dizer que você vai ser anarcocapitalista com toda a infraestrutura que você precisa para gerar energia, pontes e toda essa história, hospitais super caros, sem dinheiro. Porque o dinheiro é uma criação estatal, é um invento estatal, um mecanismo que foi muito bem utilizado pelo capitalismo para se desenvolver ao longo desses quase 500 anos. E imaginar um capitalismo sem dinheiro é um pouco complicado, tá? As pessoas não vão mudar de ideia só porque você diz que isso é uma boa ideia, tá? Leva tempo, entendeu? Pode ser que daqui a uns 100 anos a gente não precise do Estado porque seja tudo eletrônico, sei lá, ou boa parte do Estado não existiria, mas eu acho pouco provável. Então é assim, é mais fácil você lutar para ter um Estado menos pesado e mais eficiente do que você lutar pela destruição do Estado. Até porque o Estado detém um poder. Ele não vai se deixar destruído por um bando de indivíduos. Não vai mesmo, entendeu? Então é assim, ou se adapta e tenta fazer um Estado melhor, ou vai viver no meio da selva, cara. Simples assim, beleza? Até mais.